Quem é Deus? Que é Deus? Vamos saber um pouco mais sobre a doutrina da criação, o lugar da ciência nesse assunto e como o mal apareceu no mundo. Vamos juntos ver que na criação Deus se revela, pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Onde pode se encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Pois bem, lançando um olhar em torno de si mesmo, ou em torno sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. Isso consta em a Gênese. Por curiosidade, tem o desejo de saber sobre a essência de Deus? Veja bem, a essência de Deus é composta de todo o espaço físico do universo, ocupado por uma inteligência do mais alto grau de perfeição, para dar a origem no tempo e no espaço. Todas as formas de energias que se movimentam, desde o átomo com as suas estruturas infinitesimais, dimensões infinitesimais, até todos os corpos celestes que compõem o cosmos, em perfeita harmonia e equilíbrio em seus movimentos, e a pureza de seus sentimentos de amor, constituído de piedade, justiça e misericórdia, nos dá a existência da vida, a essência de Deus. Na visão espírita, afirma-se que a prova da existência de Deus resulta de 3 fatores absolutamente incontestáveis. Primeiro, a ideia de Deus no homem em todas as épocas da humanidade. Segundo, a lei de causa e efeito, que mostra a impossibilidade da ocorrência de efeitos inteligentes sem uma causa inteligente. E terceiro, a insuperável estrutura da natureza, nos seus mínimos detalhes, que não pode ser obra do acaso, pois revela a imanência cósmica de uma inteligência superior a qualquer mente humana. A premissa maior é que Deus é perfeito, senão não seria Deus. A premissa menor é que Deus existe baseado na harmonia da obra do universo. Conclusão: logo, Deus é perfeito, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e infinito.
Não há vida, realidade, inteligência senão pela vontade de Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Já disse Allan Kardec. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Deus se estende pelo cosmos e o mantém. Mantém o universo organizado e ordenado. É o mesmo Deus cósmico. Para a doutrina espírita, o universo é estruturado. As coisas não ocorrem ao acaso. Em tudo há causalidade, inteligibilidade, significado, padrão. Deus, para o Espiritismo, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Na teologia das ciências, podemos, em poucas palavras, definir assim: a ciência encontrou Deus. É a isso que o cientista Keller chegou. Teólogo Keller chegou, fazendo-se aqui uma comparação com a medicina, valendo-se do que se chama diagnóstico por exclusão, quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas. Não é por isso que ela deixa de ser uma doença. De volta agora à questão da formação do universo, há perguntas que a ciência não responde, mas o universo está aqui e em nós, e nós nele. Com repercussão do mundo inteiro, o estudo de Keller, a sua coragem de dizer que Deus rege a ciência naquilo que a ciência ainda tateia, abre novos caminhos de pesquisa. Por que as leis da natureza são dessa forma? Pergunta Keller. E Keller incentivou esse tipo de discussão. Afinal, Keller apazigua o filósofo dizendo que a ciência nos dá o conhecimento do mundo e a religião nos dá o significado. Através das leis da física e da filosofia, o pesquisador polonês Michael Heller mostra que Deus existe e ganha um dos mais cobiçados prêmios. Ele montou a sua metodologia a partir do chamado Deus dos cientistas, dizendo que o Big Bang, a grande explosão de um átomo primordial que teria originado tudo aquilo que compõe o universo. Portanto, é evidente e racional que uma inteligência matemática superior estabeleceu e providenciou as condições de vida para o planeta Terra. E a essa conclusão chegou também o professor Cressy Morrison, ex-presidente da Academia de Ciências de Nova York, quando publicou o trabalho intitulado 7 razões pelas quais um cientista crê em Deus. Cressy Morrison. Não esqueça o nome do seu livro, 7 razões pelas quais um cientista crê em Deus. Diz o Dr. Morrison que nós ainda estamos no princípio da era científica e cada aumento de luz revela mais claramente o trabalho manual de um cientista brilhante. Temos feito descobertas estupendas e com um espírito de humildade científica
e de fé fundamentada no conhecimento, estamos cada vez mais próximos de Deus. Dr. Cress Morrison convida os homens para que meditem apenas em algumas das leis que mantêm o equilíbrio da vida na Terra. Como, por exemplo, a velocidade com que a Terra realiza os seus movimentos de rotação e de translação em volta de si mesma e do Sol. É sabido que a Terra gira em torno do Sol, movimento de translação, com uma velocidade de 107.000 km por hora e gira em torno do seu eixo, movimento de rotação, com a velocidade de cerca de 1.600 km por hora, o que não é um acaso. É uma lei matemática de equilíbrio para sustentar a vida na sua face. Porquanto, diz ele, se por acaso a Terra se movimentasse em sua rotação apenas com a velocidade de 1/10, ou seja, de 160 km por hora, a vida na Terra seria impossível. Isto porque os dias seriam de 120 horas e as noites de 120 horas. Logo, o Sol de 120 horas queimaria toda a vida vegetal e animal e ameaçaria a vida humana. E depois, as 120 horas de sombra, à noite, iriam encarregar-se de destruir pelo frio, através da movimentação dos continentes gelados. Logo, alguma coisa estabeleceu a lei do equilíbrio para que a Terra girasse com tal velocidade. E o Dr. Cress Morrison prossegue, dizendo que quando nos detemos a olhar a atmosfera, basta lembrarmos que ela foi programada e medida, porque se a atmosfera da Terra fosse mais rarefeita de apenas 1 quilômetro, a vida no orbe seria impossível, porquanto se sabe que caem sobre a Terra diariamente cerca de 50 milhões de meteoritos. E que se não fosse por essa atmosfera, que pelo atrito os quebra, os rala e os dissolve, a Terra seria bombardeada 50 milhões de vezes por dia, lavrando incêndios, destruições inomináveis, e a vida na Terra seria, portanto, impossível. Bastava que o fundo do mar fosse mais profundo 3 metros, e a vida seria impossível, porque o oxigênio do ar, bem como o ácido carbônico, seriam absorvidos pelas águas, matando toda forma de vida, quer no seio das águas, quer na superfície lisa, caso a superfície da Terra fosse mais alta em 3 metros. O fenômeno seria oposto e a vida seria consequentemente impossível. E continua o Dr. Cress Morrison. Se por acaso a distância que separa a Lua da Terra não fosse de cerca de 370 mil quilômetros, mas de apenas a distância fosse 70 mil, a vida seria impossível da mesma forma. Por quê? Porque a pressão magnética do satélite sobre os mares fariam levantar ondas tão altas e terríveis que as marés e pré-marés
destruiriam toda a vida na terra, lambendo os picos mais altos do Himalaia. Na mesma ordem de raciocínio, ele diz: se a inclinação do eixo da Terra não fosse 18,24 avos graus, mas estivesse em uma vertical ou mudasse de posição, a vida seria impossível, porque os gelos dos polos escorreriam pela terra, levando tudo de roldão. Desse modo, asseverou ainda o Dr. Morrison: por essa singela lei e por uma série de outras leis que seria fastidioso enumerá-las, como por exemplo a distância que separa a Terra do Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros, que dá à Terra uma tépida sensação de calor, não insuficiente nem demasiada para a manutenção da vida. Porque o Sol tem uma temperatura superficial de cerca de 6.648 graus centígrados. Assim, se a Terra estivesse mais próxima, seria destruída pelo calor. Se estivesse mais afastada, seria destruída pela falta de calor, dos raios ultravioletas e infravermelhos, dos raios caloríficos, que mantém o equilíbrio metabólico da vida vegetativa. Logo, uma inteligência matemática e superior estabeleceu as condições para a vida na Terra. Não há uma única chance em bilhões para que a vida no nosso planeta fosse o resultado de um acidente. Não obstante, Deus continua sendo o grande anônimo para muitas pessoas, incompreendido, mal interpretado pelos humanos que não conseguem sentir Deus dentro de si mesmo. Será dado ao homem um dia compreender os mistérios da divindade? Eu pergunto. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter a ideia de algumas das suas perfeições? Somos muito pequenos ainda. Quando falamos de que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, já temos uma ideia dos seus atributos. À medida que a humanidade vai evoluindo moralmente, vai se ampliando a capacidade para o entendimento da verdadeira essência de Deus. Assim percebemos ou perceberemos os seus demais atributos. Albert Einstein, ele diz assim: todo aquele que se dedica ao estudo da ciência chega a convencer-se de que nas leis do universo se manifesta um espírito sumamente superior do homem, e perante o qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos humilhar-nos. Deus não nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um de nós seja capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Você há de perguntar: de onde eu vim e por quê? É difícil seguir adiante quando você não sabe aonde deve ir ou por que está aqui. O plano de Deus nos dá respostas
para as maiores questões da vida, como de onde vim, qual o meu propósito na Terra e o que acontece depois da morte. Conhecer as respostas nos dá esperança e nos ajuda a encontrar a paz e a alegria. Na filosofia espírita, você tem essas respostas. Portanto, ante tantos absurdos que os homens dizem tentando explicar a essência de Deus, Voltaire, o filósofo mais influente do século XVIII, já ironizava: eu creio em Deus, apesar de tudo que me dizem para eu acreditar nele. E Kant, o filósofo da crítica da razão pura, ele proclamava assim: não creio no Deus que os homens criaram, mas no Deus que criou os homens. E ainda Santo Agostinho dizia: quando me perguntam quem é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntarem, eu sei. Portanto, amigo, se te enches de fé, em palavras, em ciência e em provas concretas, absolutas, Deus, em essência, é amor para com todos nós. E com o amor de Deus nos abastecemos todos os dias. Muita paz, muito amor no seu coração.